A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou o lamento de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Na voz da minha filha recorre todas as nossas vozes. Recolhe sobre si as vozes mudas, caladas, entaladas na garganta. Na voz da minha filha recolhe sobre si o ato e a fala, o ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Boa noite. Nós vamos dar início, então, à nossa atividade de hoje. O nosso encontro, que a gente intitulou Olhares Diaspóricos, Mulheres Negras e Produção Audiovisual. E a gente fez um convite para duas pessoas, a Juliana, que está aqui, e a Ana Carolina, que está a caminho. Então, eu vou apresentar primeiro a Juliana, e aí a palavra é dela. E depois, quando a Ana Carolina chegar, a gente apresenta a Ana Carolina também. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Juliana Vicente por ter aceitado o convite. Vai ser um prazer a noite de hoje, porque a gente sabe que o teu trabalho é muito bacana. E eu vou fazer uma apresentação aqui do trabalho dela, para a gente um pouco começar a conhecer quem é a Juliana. Então, a Juliana Vicente é diretora, produtora e fundadora da Preta Porter Filmes, formada em cinema pela FAAP e pela Escola Internacional de Cinema e TV em Cuba. Dirigiu o curta Cores e Botas, exibido mundialmente em mais de 50 festivais. Como diretora convidada, integrou o grupo do Berlinale Talents, em 2015, no Festival de Berlim, mesmo ano em que foi premiada com a coprodução A Terra e a Sombra, no Festival de Cannes. Foi contemplada com o edital Rumos Itaú Cultural para a produção do filme Diálogos com Ruth de Souza, atualmente em produção. Realizou o clipe Mil Faces de um Homem Leal, Marighella, dos Racionais MC, vencedor do clipe do ano no MVB MTV 2012. E atualmente desenvolve um filme sobre a carreira do grupo. Na TV, em 2017, lançou a série documental Afronta, que a gente vai ver um pedaço hoje, em parceria com o canal Futura, e dirigiu a 13ª temporada da série Espelho, de Lázaro Ramos, exibido no canal Brasil. Juliana, muito obrigado pela tua presença e a palavra é tua. Oi. Nossa. Boa noite, tudo bem? Minha voz é bem mais grave do que a dele. Bom, acho que ele já falou um monte de coisa que eu fiz, né? E acho que o mais importante agora é a gente ver mesmo o Afronta, que o Afronta é uma série que foi feita em parceria com o canal Futura. São 26 episódios são 26 episódios e 28 pessoas retratadas nesses 26 episódios. Tem 2 episódios duplos, um que é da Tasha e da Tracy. São 2 meninas gêmeas e gênias, que vale muito a pena ver. E um outro foi o episódio da Baticult. Basicamente, a série é falando um pouco sobre novos pensadores negros, né? Acho que é um encontro, também foi uma forma da gente criar rede. E acho que é isso, vamos assistir. E aí, a partir disso, a gente conversa mais. Pode ser? Bom, então, queria agradecer a Ana Carolina de ter conseguido chegar aqui, esse dia de chuva horrível, e ter aceitado o convite. E fiz já uma apresentação breve da Juliana e vou fazer também de você. Então, Ana Carolina Martins é formada em marketing com especialização em inovação social. É educadora social e produtora de conteúdo, diretora e fundadora da A Visionária Lab. Foi fellowship da Fundação Estudar, no programa Na Prática, Fundação Arimax, no programa Jovens Talentos. Trabalha contribuindo para que pessoas e projetos trabalhem em sua autoconstrução e desenvolvam competências que geram autonomia.
por meio de sua trajetória como mulher negra, nascida no Capão Redondo, realizou a pesquisa que resultou no projeto audiovisual Visionários na Quebrada. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e a palavra está com vocês agora. Pronto. Boa noite. É sempre uma honra poder estar nesses espaços, compartilhando as nossas histórias. Meu nome é Ana Carolina e acho que a minha perspectiva que eu vou trazer um pouco é como eu utilizo o audiovisual como ferramenta de transformação e engajamento social. Né? A minha trajetória ela é uma trajetória muito mais voltada para o campo social. O audiovisual foi uma ferramenta que eu encontrei no meio do caminho, como uma ferramenta que potencializa vozes, histórias, né? Mas para mim foi muito surpreendente eu ter me transformado ou ter me tornado uma diretora, cineasta, porque na verdade o meu intuito com o audiovisual era muito mais poder me apropriar de algumas narrativas e tinha algumas histórias que eu gostaria de contar e entender como essas histórias poderiam ter um poder de transformação a partir do momento que elas são contadas, né? Então, eu vou em busca de uma pesquisa. Essa história começa com essa pesquisa que é o Visionários da Quebrada, que é um documentário que conta histórias de mentes criativas das periferias que vêm empreendendo transformações dentro dos territórios populares e como essas inovações se dão dentro desses territórios. E a partir disso, o audiovisual, o cinema se abre como uma possibilidade de trabalho. Então, acho que eu vou trazer um pouco dessa perspectiva, dessa trajetória, né, desse encontro com o audiovisual e as ferramentas que ele... Como tudo isso vem potencializando a nossa trajetória a partir de um coletivo, que nasce como coletivo e que hoje se torna uma produtora. Vou contar um pouquinho da história da... Opa, desculpa. Da Preta Porter Filmes. Eu tenho uma produtora que fez 10 anos esse ano, a Preta Porter. E a Preta Porter, ela nasceu... Eu estudei cinema na FAP e, ao mesmo tempo, eu fiz letras aqui na USP. E, enfim, eram dois universos absolutamente diferentes. Parecia, enfim, outra galáxia, quase. E o universo de cinema é um universo extremamente, sobretudo naquele momento, extremamente branco, extremamente elitista, extremamente difícil de conseguir narrar as nossas trajetórias. E aí foi do caminho de trabalhar. Então, eu já sabia que eu queria cinema, então comecei a fazer cinema, comecei a fazer letras, entendi que meu lugar era o cinema e fui estagiar nas grandes produtoras. E estagiando nas grandes produtoras, eu entendi que eu tinha que abrir uma produtora caso eu quisesse narrar alguma história que atravessasse as nossas vidas e os nossos corpos. Porque, enfim, acho que essa é uma história que eu conto muito, mas na primeira produtora grande que eu fui trabalhar, eu me lembro perfeitamente que o cara que era o meu chefe entrou no armário, pegou o armário, jogou tudo no chão, assim, uma sala com 20 pessoas na sala e falou, arruma. E aí foi uma coisa um pouco de começar a compreender que aquele universo seria um universo muito complexo de conseguir ocupar. Então, eu também não tinha... Naquela época, era muito marcado os shapes de... Qual era o tipo da pessoa que podia ser assistente de direção? Que é quando você entra na faculdade, você imagina que é o mais próximo da direção, por onde você pode começar. Era aquela menina loira, não sei o que, não sei como e tal. Enfim, padrãozão, né? E eu entendi que também aquilo não era um lugar onde eu poderia ocupar, por razões óbvias. Então, o caminho de montar uma produtora foi muito menos um desejo de empreender naquele momento. Hoje eu tenho muita vontade de empreender, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas era muito menos uma vontade de empreender, mas uma necessidade de entender que não existia um espaço para a gente fazer isso. Então, aí, a partir da abertura da Preta Porter, aí a gente produziu a Renata Martins, que também é uma outra cineasta negra. A gente produziu a Naí Morales e começou a produzir filmes que as pessoas não queriam produzir naquele momento e a gente queria muito produzir. A gente começou a produzir os trabalhos do René Guerra, que falava sobre o universo travesti, transexual. Então, acabou virando um espaço de um quilombo cinematográfico, que é um espaço onde a gente podia falar sobre as nossas coisas.
E aí, na verdade, muito rápido, a gente começou a acessar um mercado internacional e comecei a entrar mais próximo do que é o game do cinema, que é muito maior do que a gente está vendo. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro filme, que é o Cores e Botas, era um momento ainda onde a gente não conhecia a Adélia Sampaio. Era um momento onde a gente ainda não tinha essa referência, porque essa pesquisa não tinha vindo à tona ainda. A Edileuza, que trouxe essa pesquisa, não tinha vindo. Então, simplesmente não existia ninguém. Eu lembro que eu ouvi falar sobre a Lilian Santiago, mas não conhecia nenhum trabalho dela exatamente. E nem nos Estados Unidos também a gente não conhecia nenhuma outra cineasta negra. Não sei vocês, mas até hoje, quem são as cineastas negras que vocês conhecem norte-americana, além da Ava DuVernay? Então, era realmente um deserto absoluto, né? Então, existia essa necessidade da gente começar a se ver. Eu me lembro a felicidade do dia que eu vi o Cabela, da Yasmin Tainá, que foi tipo, uau, tá vindo mais gente! E foi super emocionante, assim. Eu lembro de ver no corte, antes de ficar pronto, que ela me mandou, e eu liguei para ela na mesma hora, eu nem conhecia ela. Mas foi uma coisa de eu ficar muito emocionada e ver que tinha muita gente, que estava vindo gente pensando em cinema mesmo, sabe? Que era pensando em cinema, pensando em linguagem, pensando em várias coisas que eu achava importante para a gente poder atravessar. E até hoje, assim, a gente está vendo muitas meninas agora vindo, né? Eu vejo. Muita gente também entra em contato com a gente. No começo, mais ainda, porque as meninas iam muito visitar a Preta Porter, queriam entender como é que a gente estava fazendo e tudo. E era um barato também, porque o Cores e Botas também foi um projeto que... Então, imagina, né? Que eu estudava na FAAP, eu era a única aluna negra. E o Cores e Botas foi uma ponte para eu conhecer uma galera que eu não conhecia. Porque, de repente, todo mundo começou a chegar perto por causa do filme. E aí, em, sei lá, 3, 4 anos, meus amigos mudaram completamente, entendeu? Eu tinha, sei lá, 95% de amigos brancos e passou a ser 95% de amigos pretos e 5% de amigo branco. Virou completamente, porque realmente eu comecei a cruzar com outras pessoas que tinham histórias semelhantes, né? Comecei a me entender e, enfim, aí começa um processo de cura aí longo, né? Começa a dar um start num processo de cura que você começa a compreender que muita coisa que você achou que era tua, não é tua, é nossa. Então, enfim, como é que é isso? E aí esse processo continua e continua quando eu penso, quando fiz o Afronta. Afronta foi pancada para mim. Pancada, assim, tipo, foi uma coisa de tirar do eixo, porque de repente eu estava cruzando ali com horas muito intensas, de contato muito intenso com pessoas que estão pensando intensamente o que a gente está vivendo hoje, o que a gente viveu no passado e o que a gente quer viver no futuro. Isso, era a Grace Passou, Mariana de Matos, enfim, Xênia França, Rincon Sapiência, uma série de pessoas estavam pensando com muita profundidade tudo que a gente estava falando e não tem como você continuar a mesma pessoa depois de você fazer um cruzamento desse. Impossível, né? Então, eu estou fazendo agora o filme da Ruth de Souza e um processo super difícil, talvez o mais difícil que eu já fiz até hoje, talvez por ser uma história que ela é um pouco mal contada, assim, de alguma forma, porque uma história que também uma história complexa, né? Porque é uma história de uma atriz que começa nos anos 40 e que tem um início de carreira super ascendente e depois entra na Globo e vira uma atriz que está à margem, né? E fica à margem até começar essas homenagens para ela a partir de 2015, que é o que eu sempre falo, que é quando inventaram os pretos no Brasil. Essa sensação de que a gente começou a ser falado a partir de 2015, né, que é uma loucura, mas que é quando realmente ela começou a voltar à tona e tudo mais. Então, é uma história que a gente ainda parece que a gente deve muito a essa história, então é muito difícil contar essa história tentando dar conta de tudo que te deve para essa história, sabe? Não sei, gente, acho que a gente pode... não sei o que mais, são muitas coisas, né?
proposta, gente? A gente vai ficar, tipo, aberto, assim? Tem perguntas? A gente tem algum roteiro? Que a gente gosta de falar. Eu gosto de falar, eu adoro. Só vou. Sim. Beleza. Bom, acho que a gente pode continuar dando um pouco de contexto, né, na nossa trajetória, e acho que a gente pode aprofundar mais nos trabalhos depois, talvez. Acho que, para mim, assim, te ouvindo, eu imagino que as nossas trajetórias, elas sempre, por mais que elas partam de desejos talvez diferentes, né? Porque, para mim, por exemplo, o cinema não estava no meu imaginário em nenhum momento, mas, ao mesmo tempo, acho que é isso, né? O cinema, ele é um processo de atravessamentos e de encontros que ele é muito intenso, né? O audiovisual, de uma maneira geral, porque eu acho que não dá para se registrar aquilo que não se vive, né? Então, acho que é muito, não tem como. Eu fico me perguntando assim, como que essas pessoas que querem construir uma narrativa, como que elas conseguem se isentar de fato, porque, por exemplo, acho que é isso, quando eu entrevisto algumas pessoas, quando a gente faz o documentário, são 10 personagens, aquilo me transforma de uma forma assim, que são encontros muito potentes e que foram me construindo enquanto identidade, enquanto memória, né? Porque ativa memórias também que estavam ali escondidas. Eu acho que foi um processo para mim de formação de identidade, né? E eu acho que o cinema, o audiovisual, como potência de formação de uma identidade a partir de uma escuta dessas histórias que estão ali de alguma forma soterradas, né? Então, acho que para a gente, quando a gente começou esse processo, tinha muito a ver com um lugar de reivindicar a possibilidade da gente poder se transformar em narradores dessa história. E quando a gente faz esse movimento de forma muito até ingênua, assim, porque a gente tinha conseguido um edital, que era um edital de um projeto social que a gente ia fazer, e a gente queria fazer 5 vídeos para o YouTube, trabalhando essa perspectiva de quem faz transformação, né? Uma vez que quando a gente pensa em quem é a pessoa que muda o mundo, são sempre pessoas brancas, né? Então, quando você pega um prêmio empreendedor social da Folha, você tem lá que são as pessoas brancas que estudaram na FGV ou na FAAP, que são pessoas muito bem intencionadas, que foram para a África, que foram para vários lugares, e elas são muito boas, e elas querem mudar. E quando você está dentro da parada, entende que essas pessoas muitas vezes nunca pegaram um ônibus, que muitas vezes essas pessoas não têm vivência para, de fato, construir uma inovação social ou propor soluções que sejam realmente conectadas com uma realidade. E eu acho que a gente sempre parte de um problema, né? A gente sempre parte, eu acho que a gente empreende ou faz o que a gente vem fazendo muito por conta de uma sobrevivência, porque a gente enxerga ali que não tem uma representatividade ou que o que tem, ele é muito distante daquilo que a gente precisa, e a gente vai em busca disso. Então, o cinema, para mim, foi isso. Beleza, vamos fazer uns vídeos para a gente contar um pouco outras histórias, mostrar novos atores dentro do campo social. E a gente vai lá, pega 10 mil reais para fazer 5 vídeos no YouTube. E aí eu me deparo com pessoas extraordinárias, assim, com conteúdos muito profundos. E o mais mágico é que quando eu chego para poder encontrar esses personagens, são pessoas que olham para mim e falam: eu estava esperando uma mana branca da PUC, como assim? Que são vocês que estão fazendo? E aí eu nunca vou esquecer disso, que o primeiro personagem, que é o Flol, que é um morador da Brasilândia, que faz um projeto dentro de uma praça chamada Sete Jovens, que é uma praça de muita militância, né, que tem toda uma história. E quando eu encontro ele e ele olha para mim, e eu, sendo uma mulher que saiu da periferia, que de alguma forma teve uma ascensão social, porque eu tinha conseguido, já estava morando no centro, já estava acessando uma classe trabalhadora ali, que ganhava mal, mas que tinha condições em determinado momento de parcelar as coisas, mas que para mim, assim, de repente eu falei: cara, como assim que eu vou voltar? Com que cara eu vou olhar para essas pessoas e dizer que eu não estou mais lá, mas ao mesmo tempo que lugar que eu pertenço? Então, partindo desse não lugar, foi tão mágico o encontro, porque a primeira coisa que ele me disse foi isso, de tipo: caralho, mano, é nóis, vamos fazer então bagulho, não, você tá ligada que isso daqui vai ser foda, né? Porque agora eu vou te dar o meu melhor. Porque quando as pessoas estavam indo lá entrevistar essas pessoas ou contar essa narrativa, sempre que ele se via na TV, ele tinha entregado um monte de histórias e era sempre o lugar
do jovem que era ex-viciado em droga, que já foi traficante, que já... E era sempre essa mesma história que era contada pelo jornal, pela revista que entrevistava ele. Então, quando ele teve a oportunidade de poder se conectar com a gente, e a gente teve uma experiência muito profunda de relação, porque, obviamente, ali eu também estava levando as minhas inseguranças, as minhas questões, e falando sobre questões que me atravessavam, no lugar de tipo, LOL, eu estou com vergonha de te levar na minha casa, porque hoje eu moro no centro. E ele virou para mim e falou assim, Ana, pergunta para uma pessoa que nasceu e foi criada na Bahia se ela deixou de ser baiana. E aí, quando ele fala... Então, assim, são tantos encontros. Imagina se encontrar com tantas pessoas que são tão potentes, que têm tantos saberes, são tantas tecnologias ancestrais ali conectadas, que isso vai construindo não só uma oportunidade da gente poder construir uma montagem de um documentário, mas tem um processo de refazimento dessa subjetividade, de reconstrução de onde eu quero estar e de uma descolonização do olhar. Porque a gente vai passar por um processo de 3 anos onde a gente precisa compreender que história a gente quer contar e que essa história ela não pode ser uma história que vai reafirmar estereótipos. Porque isso tem a ver comigo. Eu não quero ser vista daquela forma. Não é um lugar de fora de mim. Não é um lugar de que eu quero ser muito legal e eu quero contar a sua história do melhor jeito. Porque essa história faz parte da minha história. E porque aqueles personagens também me representavam enquanto essência, enquanto visão de mundo, enquanto valores. E que, de alguma forma, eu gostaria que qualquer jovem que estivesse numa escola pública, quando acessasse aquele conteúdo, pudesse ali também se ver como potência, como possibilidade, como caminhos. Né, e nesse processo, eu acho que é isso. Né? A gente vai construindo uma rede onde, de alguma forma, a gente, obviamente, com 10 mil reais, a gente não ia fazer nada, a gente achou que a gente ia fazer... Não, a gente 5 vídeos, depois a gente ainda dá para ir para a Praia Grande fazer um churrasco e está tudo certo. E, na real, quando a gente se viu, a gente tinha um longa-metragem. Eu tinha alguns amigos na minha rede que eram de cinema, e é muito louco que eu nunca vou esquecer que esse amigo que estava acompanhando o processo desse projeto, ele olha para mim e fala, você não tem um filme. Você fez só umas entrevistas, Ana. Você não tem um filme. E eu ficava pensando, caraca, então se pai, ele estudou cinema... ele deve estar vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Porque, para mim, assim, no primeiro momento que eu ia fazer 5 vídeos, de repente eu tinha 15 personagens. E 15 personagens com 40 horas de material no total. Eu olhei e falei, não tem como eu fazer 5 vídeos, esquece, vamos fazer uma outra coisa, uma série, ficamos discutindo o formato. E aí, quando ele falou que eu não tinha um filme, eu fiquei muito triste. Assim, eu falei, caraca, eu devo estar muito louca, né? Tipo, achando que eu conheço alguma coisa de algo que eu desconheço completamente. Mas, ao mesmo tempo, aquelas histórias eram tão verdadeiras, era tão profunda que eu não conseguia imaginar aquilo num vídeo de 5 minutos no YouTube. E aí eu falei, não, vamos bancar e vamos fazer assim, um longa-metragem, a gente em discussões com o coletivo, tinha outras mulheres negras junto. Então a gente falou, não, vamos bancar, vamos fazer. E aí é muito doido, porque primeiro que a maioria das pessoas não era do cinema, então o processo de descoberta de como se faz era diário, de tudo descobrir, tipo, eu fui descobrir como que funcionava a distribuição na distribuição. Então, imagina a ilusão, amiga. Imagina você fazer tudo, assim, sem ter menor ideia. Só que, ao mesmo tempo, com uma percepção muito aguçada das coisas. Porque a gente estava ali muito presente. E aí, quando a gente decide, vamos fazer e tal, e a gente vai para a captação de recursos e como que a gente vai fazer isso, a gente abriu um financiamento coletivo, porque era o meu jeito de saber fazer, porque eu vinha dentro desse campo social, e, de repente, tinham 600 pessoas que tinham acreditado junto com a gente. Então, foram muitos momentos onde uma coletividade que vai dizer que aquilo é importante ou não. E que vai dizer, não, eu acredito no que você está fazendo e a gente vai fazer junto. E, de repente, todos aqueles personagens estavam juntos fazendo vaquinha, fazendo evento, e um fazendo feijoada e o outro que cantava fazendo samba. E todas essas pessoas juntas dizendo, nós queremos que esse projeto aconteça. E isso vai partindo de um outro lugar, né, que é entender como que a nossa coletividade, né, ela vai validar... Né, a gente está colocando as pessoas... É o que eu falo, as pessoas me colocaram ali. As pessoas disseram, não, Ana, a gente confia no que você está construindo. E isso é de uma responsabilidade muito grande. Então, todo o processo ele foi muito forte para a gente, porque o tempo inteiro eu ficava pensando, caraca, como que eu vou apresentar isso de volta com tantas pessoas envolvidas, com muita expectativa,
E aí a gente teve que fazer muitas escolhas, né, no nosso caso, assim, porque a gente não estava... eu acho que existe um lugar de um compromisso com o cinema, um compromisso com a arte, um compromisso que pode te dar a possibilidade de criação muito livre, mas naquele momento, enquanto documentário, enquanto história de vida, enquanto memória que a gente estava querendo construir, preservação dessas histórias, tinha um lugar de uma responsabilidade do pensar em como fazer toda essa amarração. Então, a gente vai, por exemplo, a gente começa a aprender, né, as coisas no processo e a gente toma uma decisão, por exemplo, que era de não entrar no circuito de cinema, festival e qual que era a trajetória, a carreira do filme. Então, a gente fala, não, vamos fazer... O filme nasce de um propósito social e ele precisa se manter. Então, a gente vai para uma carreira que a gente vai fazer todo um circuito de estreias dentro das periferias. O Centro foi a última exibição. E foi muito doido, porque dentro das periferias, o movimento era muito mais desafiador, porque a gente tinha que, primeiro, conquistar as pessoas para irem numa exibição de um documentário de 1h20 falando sobre coisas que elas conhecem. Então, era assim, tipo, isso eu já conheço, tipo, não tem nada de... E aí, de repente, a gente começa todo o movimento, aí começa ali, tem 30 pessoas, tem 40 pessoas. E, de repente, quando a gente chega no Centro Cultural Vergueiro, que é a última exibição, tinha, tipo, 200 pessoas lá, porque foi toda uma construção de um movimento para que a gente pudesse validar essa narrativa e de que, de repente, as pessoas nas periferias começam a assistir e se identificar com outras coisas que elas não imaginavam. E, ao mesmo tempo, como que a gente dava conta de uma série de coisas que a gente despertava. Porque a gente estava falando de lugares que as pessoas emocionalmente nunca tinham identificado. Né? Seja, por exemplo, uma questão racial. Né? Por exemplo, para mim, durante o filme, eu me descubro como uma mulher negra. E o que significa isso? Não que eu me entendesse como uma mulher branca, mas qual é o meu papel como mulher negra na sociedade? E o que isso representa? Né? E o que ao mesmo tempo, ser uma mulher negra de pele clara? E aí começa a se abrir, porque de repente eu estou num dia, assim, porque as coisas são assim, gente. Não é tipo, a gente está ali, aí alguém vem e chega com conceito. É assim, a pessoa está falando com você, ela fala, não, porque a gente que é preta, você está ligada. Eu, tipo, estou ligada no quê? Agora, não, verdade, é isso aí, gente, a Gal, uma mulher negra, não sei se vocês conhecem a Gal Martins, da Cia Sansa Croma. Cara, a Gal olhando no teu olho, uma mulher negra, diretora de dança, né? Então ela tá sempre assim, preparada, com aquele corpo, assim. E ela olha para você e fala que você é uma mulher negra, amor, você vai confirmar tudo que ela falar, entendeu? Então acho que são dessas relações e dessas experiências que o audiovisual pôde me trazer, que eu acho que tinha muito a ver com com a construção da minha própria história. Me empolguei, amiga. Não, mas é isso, acho que... Então, eu vou colocar uma aguinha aqui, porque aquilo ali tá uma mocinha, tá? Nem lembrou, né, que era você que estava... Não, muito legal ouvir essa experiência também, porque até dá uma inspirada, assim, na verdade, porque foi bom esse tempo onde a gente onde eu pude fazer cinema dessa maneira, tão mais livre e tal. Foi muito bom. Me fez me lembrar de várias coisas aqui, de um momento mais inicial do cinema também, que era muito mais livre, muito mais... muito menos casca, né, de fazer, porque quando você começa a entrar em outro circuito comercial, entrar no circuito mercado, eu vivo de cinema, eu faço cinema, vivo de cinema. Tem uma produtora que emprega um monte de gente fazendo cinema, e a gente só faz cinema. O que há 10 anos a gente só faz cinema. Então, a gente não faz institucional, a gente não faz publicidade, a gente só faz projetos que a gente quer fazer muito. Então, assim, a gente acabou de concluir um projeto que a gente demorou 9 anos para financiar ele. Então, foram 9 anos para a gente conseguir filmar esse filme. Então, a gente começa a falar sobre realidades muito diferentes, né? Então, eu tenho algumas preocupações sobre esse universo e também não quero ser abaixo astral do bagulho. Mas é uma preocupação. Eu tenho algumas preocupações sobre esse fazer cinema e esse momento que a gente está.
porque eu acho que o fazer cinema dessa maneira é muito massa e muito precioso e muito importante, né? E existe uma outra coisa que é o mercado de cinema, que é como você sobrevive disso. Você dorme, acorda pensando e fazendo, e é isso, e tornar isso... Como a gente vai conseguir tornar esse movimento que é forte, potente, toda essa galera que está vindo, em uma parada que seja sustentável, que a gente de fato consiga criar um universo, um mercado uma forma de viver desse tipo de cinema que a gente está querendo fazer. Que eu acho que isso é um dos grandes desafios, e aí essa galera toda que está pensando em inovação, eu acho que é um grande desafio para pensar. Eu acho que também a gente precisa partilhar desafios, né? Que eu acho que a gente tem 2 desafios. A gente, mesmo pensando no cinema negro, a gente ainda não conseguiu fazer o que a música faz, né? A música, ela conseguiu fazer, pá, rompeu barreira, chegou em tudo quanto é lugar. Isso aí é uma matemática que a gente, em algum momento, tem que entender. A gente está muito mais difundido, todo mundo tem um celular desse com internet, e a gente precisa descobrir qual é a matemática da gente conseguir se comunicar com muita gente. E aí eu acho que isso vem de uma elementos que eu acho que é fundamental. Que é é uma tecnologia de quem está no dia a dia, no corpo a corpo, que está ali, que está com a galera, e que está entendendo, que é um lugar onde eu já estive, mas não estou mais. Em 2007, estava lá filmando a Semana do Hip Hop, hoje em dia estou fazendo filme dos Racionais. E é um outro tipo de coisa, é um outro tipo de negociação, entendeu? Em 2014 eu filmei a turnê inteira dos Racionais. Esse ano eu já não consigo mais fazer isso, porque eu estou dando conta de outras demandas, né? Acho que tipo o tornar-se adulto e tornar-se mais profissional no que você faz com que você, infelizmente, tenha que se afastar de coisas que são muito interessantes. E aí você tem que começar a criar outras formas de você chegar mais perto das coisas que você quer, né? Desenhar outros caminhos. Mas, para mim, isso é uma grande incógnita. Como a gente vai conseguir atravessar a barreira da gente conseguir, tornar o que a gente está fazendo sustentável. Não é possível que a gente, sendo 54% da população, a gente não vá conseguir gerar identidade e mercado suficiente para a gente conseguir ser autossustentável. Não é possível que isso vá acontecer. Não consigo entender isso. Acho que é uma coisa que a gente... Acho que tem aí eu tenho falado bastante sobre o Condzilla, que por mais que tenha um conteúdo que a gente possa pensar se esse é o melhor caminho ou não é o melhor caminho, é uma coisa certa, porque a gente está falando sobre... Você falou sobre demanda, que é uma demanda do corpo a corpo, que você leva para o centro, e o Condzilla está fazendo uma demanda da internet que vai para Netflix. Isso é uma coisa que está acontecendo. Não é uma invenção nossa, né? Isso está acontecendo. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, é que quando a gente também se apresenta, a forma que a gente se apresenta, né? As pessoas têm muito... eu escrevi alguma coisa sobre isso, que às vezes as pessoas confundem nossa linguagem com inovação, né? Eles chamam de innovation, como se a gente fosse realmente alguma coisa... Na verdade, não, é que a gente está tendo as primeiras oportunidades de fazer, né? Então, a nossa forma de fazer está sendo uma coisa ainda a se conhecer. Então, tudo parece muito novo, e o que tem acontecido, que eu tenho visto, é muito... Se hackeia muito a nossa forma de fazer, né? Eu vi o Afronta e 2 dias depois eu já vi outras coisas. E aí todo mundo, e os brancos já estavam todos super identificados com o Afronta, porque eles hackeiam, muito rapidamente eles hackeiam e já bota num clipe a mesma coisa e vai. Enfim, como é que a gente também estabelece, não sei se são os limites, mas como é que a gente marca essa nossa diferenciação estética, né? Enfim, como é que a gente discute isso? Então é isso, eu acho que uma das coisas que para mim hoje mais me preocupa com relação a todo esse movimento que a gente está tendo é como é que a gente vai pensar a nossa permanência como realizador, para não ser um tempo. E me assusta um pouco, porque quando a gente vê... Eu estou fazendo o documentário dos Racionais, estou fazendo o documentário da Ruth. Vocês conseguem imaginar o que foi quando surgiu o Teatro Experimental do Negro?
bicho, deve ter sido muito parecido com o que está acontecendo agora, entendeu? Você olhou e você falou, agora, bicho. Entendeu? Agora é Teatro Experimental do Negro, os caras estão indo, olha lá, indo para fora do Brasil, gente do mundo inteiro vindo aqui. Olha, o Camille veio ver o que é o Teatro Experimental do Negro, aqueles caras, entendeu? Embaixador em casa, não sei o que e tal. Vocês conseguem imaginar? Eu não consigo calcular o que é. A gente está achando que a gente está, tipo, abafando, mas imagina esses caras dos anos 40. Isso é surreal, saca? Aí depois chega nos anos 80, nossa, pá, o rap. Nossa, o rap chegou, pá. Brasil inteiro ouvindo rap, coisa louca, nos 90 tal. Você imagina, gente, como é que a galera tava se sentindo? Pensa. Sai dos bailes monta o rap. Então, eu tenho um pouco de medo, eu acho que sempre avança, mas eu acho que a gente tem que pensar e ser realista e conhecer nossa história para saber. Houveram vários momentos que foi pum. Tinha muita coisa que parecia que era maravilhoso e incrível, inovador, e agora vai virar para sempre, não tem como voltar mais, e daqui a pouco... Cadê? A gente está descobrindo agora a Lélia Gonzalez. Olha, Lélia Gonzalez, caraca. Não, gente, eles conseguiram esconder Fanon. Eu queria saber como é que eles conseguiram esconder Fanon, meu. Como é que os caras conseguem esconder Fanon tanto tempo? Como é que eu passo por uma faculdade de letras, uma faculdade de cinema, e não cruzo com Fanon em nenhum canto? Os caras são especialistas em esconder a gente, então a gente tem que virar especialista em exposição. A gente tem que virar especialista em exposição, a gente tem que pensar, estudar isso, gente. Não é possível, a gente precisa estudar. Não dá para a gente se contentar com o pouco que a gente está avançando. É bastante? Comparado com 10 anos atrás é bastante. Mas não é, gente, peraí. Você entende? Tipo, não dá, gente. Desculpa, ó, eu amo Racionais MCs, mas tem 30 anos. Tem 30 anos. Não é? Tem 30 anos, galera. Então, tipo, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa começar a estruturar de pensamento, que é como a gente vai expandir isso. A gente precisa expandir. E nem quero falar sobre as outras coisas que eu estou meio baixo astral. Porque... Não, porque tem coisas assim putz, eu estava esses dias pensando, refletindo sobre isso. Gente, é tão bizarro, né? Que mesmo a gente está pensando sobre a ascensão do preto, esse assunto é um assunto que me toca muito. Claro, né? Por razões óbvias. A minha família é uma família... Meu pai foi aquele cara que foi engraxate com 5 anos, office boy, nem meu pai nem minha mãe fizeram faculdade, são 2 pardim. Tipo, né? Meu pai mais preto, minha mãe mais afro-indígena, essa mistura e tal, nenhum dos dois fizeram, e aí beleza, ascenderam socialmente, certo? Aí vou dar tudo de melhor para os meus filhos, vão estudar nos melhores colégios e tal. O que acontece, meus irmãos? Conta. Casou com quem? Mulheres brancas, né, pessoal? E aí os meus sobrinhos são o quê? Brancos, pronto. Tudo que eles construíram, bicho, o dia que eu caí na real, que isso aconteceu, eu avisei meu pai, se você visse a cara dele. Eu falei, olha aqui o que acontece. O sistema ele é tão bem pensado, e a gente não pode dar bobeira, porque isso aí acontece. Nem tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem no final. Entendeu? Porque, tipo, o sistema está tão bem pensado que se você acender legal, só vai ter branco em volta de você. A probabilidade de você... Olha aí, Sharon Menezes, Juliana Alves... Pode ver, só vai ter branco em volta de você. Então, a probabilidade de você se relacionar com uma pessoa negra é quase nenhuma. Se isso não for uma coisa política que você tem na tua cabeça, e isso você não tem, inclusive hoje a gente tem um maravilhoso novo presidente da Fundação Palmares, não sei se vocês viram. Uma tristeza sem fim, né? Então, enfim, a gente está nesse país onde a gente está acontecendo isso. Então, qual a chance da gente conseguir politizar as pessoas para elas compreenderem isso? Muito pouca, pequena, certo? Depende muito da gente. E aí eu acho que o poder do audiovisual mora aí nesse lugar, né? Que é o lugar onde a gente pode conversar com muita gente. O que me interessa mais sobre o audiovisual e sempre me interessou foi o poder de falar com muita gente. A possibilidade de falar com muita gente. E eu vou usar a palavra poder e eu não vou ficar com medo dessa palavra não, porque é poder mesmo.
O audiovisual tem poder. E a gente tem que ter muita responsabilidade de falar, de utilizar isso. E os meandros de entrar nesses lugares, entendeu? Eu estou falando porque eu estou tentando atravessar agora essas barreiras de Netflix, de Amazon, disso e daquilo, e a gente entende quais são os sistemas. É óbvio que todo mundo está narrando as nossas histórias, porque as nossas histórias, depois do vídeo on demand, ficou mais evidente do que nunca que elas são as histórias que vendem. Mas, majoritariamente, nós não somos os criadores. A gente vai estar em algum momento da cadeia, você vai ser um roteirista de 5, certo? Você vai ser um de 5. Aí você talvez dirija um episódio, mas vai ter muita gente em volta de você. Então, enfim, existe todo um sistema aí que é bem complexo da gente lidar, né? Então, minha fala é um pouco menos esperançosa. Isso quer dizer que eu estou um pouco mais velho. Não, mas na verdade é isso. Eu continuo tendo bastante esperança, mas eu acho que a gente precisa unir forças mesmo, sabe? De pensar e não temer pensar o mercado. Que eu acho que a gente também tem uma cultura, e eu também tinha, e eu vejo que a galera, a molecada que está chegando tem muito, que é um certo preconceito de pensar mercado. E ter preconceito de pensar mercado é pensar que talvez você não tenha espaço para poder falar o que você quer, entendeu? Eu estou fazendo agora um filme da Ruth que é uma pira louca. Mas eu só posso fazer esse filme dessa maneira porque eu sou a produtora. O dinheiro está na minha mão e eu digo como eu vou usar esse dinheiro. Talvez se isso fosse em outra produtora, eu teria que passar pelo crivo de outros produtores que talvez falassem, não tem nada a ver você botar um monte de orixá no meio do filme da Ruth. Eu teria que passar por outros crivos, entendeu? Então, não ter que passar por esse crivo. Então, pensar o mercado não é uma coisa banal, não é pensar banalmente no mercado. É pensar na possibilidade de você produzir, criar e gerar espaço para você produzir e criar coisas que você acredita. E aí, para isso, você precisa entender o mecanismo do que você faz. Porque se a gente não entender o mecanismo, a gente vai sempre ficar na beirada, porque é só a beirada que eles querem deixar a gente caminhar. Então, para a gente caminhar pelo centro, a gente precisa entender esse sistema e entrar na brecha. Todos nós que estamos aqui, todos nós pretos que estamos aqui, somos brechas desse sistema. Né? Não está pensado para a gente estar aqui, porque todo mundo gostaria muito que a gente estivesse aqui e por isso deu condição para várias gerações. Não, né? Somos todos brecha, né? Então, a começar tem que pensar sempre. Eu adoro isso que o Brown fala antes de Negro Drama no show, que ele fala um DNA sobrevivente, porque teve que atravessar o Atlântico. Para todos nós estarmos aqui, alguém da nossa família teve que atravessar o Atlântico e resistir. Senão não estaríamos aqui. Vamos abrir para pergunta? Gente, eu vou fazer pergunta, então. A Silvana falou que eu posso fazer pergunta. Não, eu estou com uma questão já, desde quando vocês começaram a falar do processo de trabalho de vocês, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Como é que vocês... Primeiro, assim, pensando que a produção audiovisual, né, o campo de produção audiovisual, além de machista e racista, tem, geralmente, processos hierárquicos de trabalho, né, equipes muito centralizadas, às vezes com tratamentos em relações de trabalho que são muito desumanas e, enfim, até opressivas. Né? Como é que vocês, como diretoras, mulheres negras, lidam com os processos de criação de trabalho? Como é que foram esses processos? O quanto eles têm de coletivo, o quanto também tem uma dimensão autoral nos trabalhos, que aí tem aquele momento que você, como diretora, diz, não, é assim que vai ser, porque é assim que eu estou assinando esse negócio. Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, pensando, principalmente no que a Ana Carolina falou, quando ela começou a contar essa transformação que ela passou no processo de trabalho, pensando como é que a equipe vive isso também, como é que o coletivo vive isso também. E se tem um processo, digamos, de tomada de consciência também mais coletiva, porque todo mundo está criando junto.
foi, vocês fazem, deixa lá no fundo, descolonizar o pensamento. Eu gostaria de saber se vocês buscam referências, outras referências para falar de cinema, tecnicamente falando e artisticamente falando, né? Quem são essas mulheres que, principalmente as mulheres teóricas, que ajudam vocês a pensar esse olhar decolonial, descolonial do cinema? Queria fazer uma pergunta, na verdade, pensando um pouco sobre questões da problemática da autentificação e desse conflito racial que existe no brasileiro, de não querer de não identificação, problemáticas de autentificação. Eu queria saber, referente à produção do cinema negro atual, né? Até que ponto foi comentado também sobre o poder do audiovisual, que existe um poder no audiovisual. Qual que é o poder frente do cinema frente a esse debate, que é esse problema das pessoas não querem se identificar muitas vezes, do problema de saber-se negro, do auto-identificar-se quanto negro, e como que o cinema pode servir como uma arma também, né, frente a essa problemática, na verdade. Dá para entender a minha dúvida? Peraí que já da primeira. Ah, nossa. Bom, o cinema é hierárquico pra caramba, tipo, muito complexo. É. Bom, o Cores e Botas, por exemplo, foi meu primeiro filme, ele foi um, enfim, desafio total. Eu tinha uma equipe que era 100% branca, fapiana, da FAP, que não entendia direito o meu filme, não entendia direito o filme que estava fazendo. E foi, assim, super desafio, né? Assim, no sentido de realmente ter uma equipe que não compreendia que isso tinha que ser feito da forma que eu achava, porque eu e o elenco éramos os únicos que entendíamos de fato do que a gente estava falando. Então eu me lembro de coisas assim, de discussão de figurino. Eu falava, cara, o figurino dela na primeira cena do Cores e Botas é uma menina negra de classe média alta dentro de um condomínio e que precisava se apresentar. E aí a diretora de arte me veio com um macacão rosa, amarelo, bem surrado, assim, e sujo de Todd. Eu falei, amiga. Falei, a gente está no Brasil, certo? Se a gente oferecesse o primeiro plano que a gente vai ver a Joana, a gente vai carregar todos os estereótipos e mais alguns no primeiro plano e a gente matou a tese do meu filme. Vai ficar super complicado para as pessoas conseguirem entender o que era. E assim, era muito difícil de explicar cada passo do filme para as pessoas. Essa mesma diretora de arte, 2 anos depois, ela foi acompanhar o festival, foi acompanhar o filme num festival. E eles tinham toda uma questão com o final do Cores e Botas, porque no final do Cores e Botas, a Joana, que é a personagem principal, ela não pula da ponte, nem nada disso. Ela realmente ela se desfaz das botas de Paquita e diz que ela quer ser fotógrafa. Então ela muda uma perspectiva dela, ela vai passar a registrar, enfim. E era uma super discussão, porque eles queriam que meu filme terminasse para baixo. Eu me lembro que o Daniel Ribeiro, que é um diretor que na época estava na comissão do Festival de Brasília, me ligou para dizer que meu filme não tinha passado por causa do final. E que eles tinham almoçado falando do meu filme, mas que eles não tinham aprovado o filme por causa do final, porque no final existe uma subida da Joana, né? Então ela termina, enfim, procurando outras formas, outras alternativas de se resolver. E eles não concordaram com o final. Entende? Eles simplesmente não concordaram com o final, acharam para cima demais. Então, enfim, a pergunta era sobre hierarquia dentro da equipe, mas isso se dá em todas as partes em todas as fases da cadeia, né? Porque ao cara não compreender que aquilo ali era que tinha um dado autobiográfico muito alto, né? Ele não conseguia conceber a minha existência como possível, quer dizer, né? Então, enfim,
enfim, tem um dado. E aí, enfim, mil outras coisas, entende? Tipo, a gente fica o tempo inteiro dentro do... Agora, né, que eu consigo montar uma equipe mais preta, por exemplo. Consigo estar mais hermanada filmando. E aí a gente começa a conseguir entrar em lugares de conforto. A gente consegue avançar em desafio de linguagem, porque antes não era desafio de linguagem, era desafio de linguagem da outra pessoa que não entende o que eu estou falando. Entendeu? Então, o meu primeiro desafio de linguagem era tentar... O primeiro filme que eu fiz na FAP chama Tupambaê e eu montei um terreiro de Umbanda. Para eu fazer isso dentro da faculdade, eu tive que levar parte da minha sala para ver um terreiro de Umbanda. O que já me deu um monte de BO, porque todo mundo já achou que eu era louca, pirada, entendeu? Porque a galera nunca tinha nem visto, não sabia o que era. A gente está falando disso de 14 anos atrás, não agora que tá macumba hype. Entendeu? Que agora, tipo, tá num momento macumba hype, enfim, né? Inclusive essa questão de ser preto ou não ser preto, eu tô cheia de amigo branco querendo ser preto agora. Tá um momento completamente maluco, não tá dando para entender mais, né? Então, enfim, tá difícil de compreender, sabe? Que você fala, tipo, tá, amigo, beleza, ok, vamos lá, mas... Né, agora todo mundo tá um pouco afro-indígena, alguma coisa assim. Né? Então, enfim, que ok, se é autodeclaração, beleza, vamos nessa, né? Mas vamos de mãozinha dada até o final, né? Que é o que a gente está tentando falar sobre isso. Eu não lembro qual era a terceira pergunta, acho que eu já respondi duas. A da decolonização. Das autoras, de quem vocês têm lido. Aí, putz, não sei, na verdade eu não tenho tanto conhecimento assim das autoras femininas, sabe? Não é uma coisa que eu me debrucei super, eu sei bastante por causa da Mariana, porque ela conta muito, faz parte da pesquisa dela e tal. Então eu li uma coisa ali da Lélia Gonzalez, uma coisa ali da Grada, uma coisa ali, mas eu não tenho sabe? Eu tenho comprado mais coisas assim, comprei o Bell Hooks outro dia e comprei não sei o quê. Mas eu acho que esse processo todo de troca, para mim, eu tenho falado bastante sobre isso porque é verdade, né? Eu acho que eu tenho aprendido muito nas trocas, sabe? A gente está o tempo inteiro trocando com todo mundo que está muito embebido em todas essas pesquisas. Eu acabei lendo mais os caras, na verdade, do que ter ido ler as mulheres. Não sei exatamente por quê, porque foi mais acessível, o que eu achei mais identidade perto, assim. Mas é isso, eu acho que também é uma falha minha, assim, sabe? De um pouco de falta de tempo e um pouco de já ter pescado tanta coisa por aqui, por ali, por aqui, por ali, que você acaba não se debruçando para estudar alguma coisa mais especificamente, sabe? Acho que como eu tive a experiência de poder começar num processo onde eu estava numa desconstrução de carreira e começar o cinema sem uma pretensão também da carreira de cinema, acho que eu tive muito mais oportunidade de experimentar coisas muito doidas, assim. Todo o processo do filme era muito doido. E assim, porque eu acho que tinha muito a ver com o processo de autoconhecimento. Então, na real, a gente fez do set uma terapia coletiva, esquizofrênica, absolutamente doida. Então, coisas do tipo, assim, então não tinha... Primeiro que começa o filme, eu nunca fui diretora, então não sabia nem o que significava isso, e muito menos que existia um papel. Mas eu sempre fui muito mandona, então naturalmente eu estava ali fazendo aquele papel, né? Mas aqui era muito instinto, assim, tipo, era assim, gente, cadê não sei o quê? Mas era muito mais no lugar, assim, de tipo, eu sou mais velha, eu tô na irmã mais velha da parada, do que, tipo, tem uma noção. Tanto que eu demorei, a gente chegou, fez um último corte e a gente já tinha apresentado o filme sem os créditos, porque eu achava que a gente não deveria assinar o filme com lugares. A gente tinha essa discussão de tipo, porque a real é que todo mundo participou de todas as etapas, de processo de tipo edição, a gente era muito inocente, real. Isso nunca não daria certo na vida real. Mas a gente ficava lá, tipo, todo mundo junto na ilha de edição, todo mundo junto em todas as partes, sabe, clubinho, assim, era tipo... Não, e tanto que até hoje a gente já
no filme há 1 ano e meio, e aí vai ter uma exibição, vai todo mundo. Aí eu falo, gente, já passou 1 ano e meio, acho que não dá mais, entendeu? A gente está gastando nosso bolso, assim. Vamos evitar, tipo, ir todo mundo, porque fica aparecendo, tipo, aí chega 6 pessoas, né? Tipo, aí tem todo mundo na fileira e fica lá. Eu, tipo, gente, por que a gente está fazendo isso ainda? Mas porque tinha uma relação de afetividade muito profunda, tinha um lugar de que todo mundo que entrou no processo, eu acho que foi um convite para que a gente pudesse se descolonizar. Então, eram pessoas, por exemplo, o Caio, que é o editor, um menino negro e tal, ele trabalhava em produtora, já tinha um lado mais técnico, conhecia, mas todas essas questões que o próprio filme abordava, ele não tinha trabalhado internamente. Então, começa todo mundo a surtar. Então, a primeira coisa é todo mundo vai fazer terapia, porque não dá conta, não dava conta real, assim. E eu estava num processo de estudar a psicanálise do corpo, e entender algumas questões, principalmente, enfim, estudando esquizoanálise, estudando algumas coisas que eu comecei a trazer para dentro do processo, porque eu sempre fui uma pessoa muito de multi-conhecimentos e sempre muito autodidata, então eu misturei um monte de coisas, né? Desde, tipo, sei lá, eu trabalhei muito tempo em RH, então eu ficava fazendo dinâmicas para a gente poder se relacionar. E aí, dinâmicas do tipo, o que você está sentindo? Fala aí. E tal. Aí lembra aquele personagem. Então, por exemplo, o desenho, o roteiro a gente fez com colagem de revista, que a gente montou o storyboard com colagem, pensando nas relações que a gente tinha tido durante o filme, que a gente estava num processo que não estava conseguindo encontrar, assim, a montagem estava muito difícil, a gente estava brigando, tipo, puta, eu quero ir por esse caminho, o outro quer ir por outro. Então, eu fiquei muito num papel de facilitadora para que a gente pudesse co-criar. Então, todo mundo, o tempo inteiro, todo mundo, enquanto a gente não entrasse de alguma forma, num consenso ali sobre a questão do que estava sendo trazida, seja da montagem do roteiro, dos textos, a gente não avançava. E isso fazia com que a gente tivesse... E, normalmente, o que apontava? Quando a gente não conseguia avançar, era porque tinham questões internas sendo questionadas. Então, eu tive que dar conta, assim, sorte que eu estava com muito apoio, já venho de um processo de mais de 5 anos em imersão, em questões de autoconhecimento, então eu consegui dar conta de conseguir fazer uma colheita, uma escuta, e ao mesmo tempo fazer um acolhimento. Mas isso foi muito insano, assim, porque foi um processo realmente de colocar todo mundo junto para trabalhar, entendendo que as visões que estavam sendo trazidas eram de pessoas negras, mas que essas pessoas tinham visões de mundo, porque o Caio, por exemplo, era um jovem negro que não tinha vivenciado periferia. E aí a Maria, que era uma jovem negra que vivenciou periferia, mas que passou a maior parte da vida dentro de um internato, numa instituição, totalmente institucionalizada. A Maria mandava e-mail para as pessoas no começo, que eram os visionários, mas na garada que vai, olá, caro senhor, boa tarde. Tipo, Maria, você não está mais lá na recepção da empresa que você trabalha, a gente pode conversar com as pessoas. Então, tinham muitos processos de descoberta e que não tinha outro jeito que não a gente fazer coletivamente, co-criar, porque a gente não sabia muito bem quais eram as etapas do cinema, quais eram as hierarquias. E quem vinha do cinema já tinha assim, Ana, você é a diretora, tá? Você precisa saber disso, você precisa assumir esse lugar. E eu não vou assumir. Até o último dia, não. Vamos colocar narrado por, contado por, visto... A gente tentou inventar 1000 formas para não dizer que a gente era. E aí a gente entendeu que isso também era parte de uma estrutura racista, de que por eu não ter uma faculdade de cinema, como que eu estava querendo ser uma diretora? Ainda mais com um amigo me dizendo que eu não tinha nenhum filme, de repente eu quero ainda assinar como diretora, que audácia, né? E aí a gente chegou no final, assim, e foi muito importante que no final a gente olhou e falou, cara, é isso, o que a gente fez? O que é importante? É importante, por exemplo, que a gente tenha essa assinatura de uma mulher negra, porque senão um homem branco não se questionaria. Ele saberia, ele teria certeza. E podia ser que ele não tivesse feito metade, porque eu não fiz só a direção. Eu viabilizei o filme de várias formas. Eu fiz produção executiva do filme. Eu briguei para que esse filme pudesse acontecer. Eu fui atrás de grana de pessoas, de mobilizar, de colocar todo mundo ao meu redor em função daquilo. Tinha tantas camadas ali de responsabilidade que era o mínimo eu assinar aquilo como diretora. Mas eu acho que teve esse processo, assim, de também ser um lugar muito coletivo, e que depois, até num curso do Diversas, que a gente estava fazendo uma disciplina, e a gente foi falar sobre a questão
dessa produção partilhada de conhecimento, onde não dá lugar para uma assinatura coletiva. Porque o nosso projeto foi um projeto de produção partilhada de conhecimento e que, teoricamente, a gente deveria assinar como uma comunidade. Né? Era uma comunidade que realizou. Seja as pessoas que estavam ali opinando, construindo, dedicando suas vidas, todo o seu momento, mas que, ao mesmo tempo, num lugar onde eu não estou inserida dentro de um contexto onde um olhar para a comunidade, um olhar para essa produção partilhada de conhecimento, tem uma disputa que a gente precisa fazer. E aí é nesse lugar que você precisa ser muito estratégico de entender em que momento eu sei que o meu filme foi um filme de produção partilhada de conhecimento, onde a gente fez tudo coletivamente, onde em determinados momentos a gente sabia que eu, como líder, precisava agir, no sentido de, puta, tivemos um conflito, tivemos questões. Muitas vezes eu chegava e falava, não, gente, isso eu não abro mão, porque eu acho que isso daqui está relacionado com o manifesto que a gente fez há um ano atrás, onde a gente determinou tais e tais valores. Porque a gente começa o filme com um manifesto, que é onde a gente determina tudo que a gente não pode fazer, quais são os nossos acordos coletivos, e que no cinema, as pessoas não sabem, não falavam sobre isso, mas como eu estava vindo de outro campo, eu sabia que pessoas importantes. E que se a gente não tivesse muito alinhado, a gente não conseguiria fazer aquilo que a gente estava propondo. Então, acho que tinha a ver com esses dois mundos, assim, entrar num mundo novo, que era o cinema, que tinha o seu modo de fazer, mas que, como eu não conhecia, eu pude experimentar fazer de outras formas. E eu acho que é por isso, inclusive, que a gente vai em busca de muitas referências, mas relacionadas a quais eram as metodologias que a gente poderia construir. Né? Então, acho que Fanon vai trazer para caramba esse olhar. Eu acho que quando a gente vai falar de psicologia preta, a gente vai ter muitos olhares ali que vão sendo construídos. A gente fez um curso, inclusive, com o Lucas Veiga, para a gente poder entender qual era essa subjetividade, entender como que era construída essa subjetividade. A gente teve muitas coisas voltadas para esses exercícios de arte-terapia, que são coisas que, sei lá, talvez a gente foi conectando conhecimentos muito diferentes, assim, para poder produzir isso. Tanto que eu acho que o filme ele tem um papel de uma macumba visual mesmo. As pessoas assistem e eu não conheço uma pessoa que não saia fora do lugar. E não porque o filme é bom em termos de estética, de imagem, porque eu acho que ele é ok. Não é que ele é ruim, mas ele é ok. Mas a potência que ele tem é a potência de como a gente se curou, e quando eu me curo, compartilho isso com a minha comunidade, e isso tem uma potência de cura para o outro. Então, acho que foi um pouco desse caminho assim, que a gente construiu. Olá, meu nome é Adriel, eu estudo cinema aqui na ECA. Então, eu queria perguntar sobre o cenário de cinema atual, que é a minha neurose favorita, assim. Sobre o cenário de cinema atual, para vocês. Quando você fez o Afronta, eu não sei quando foi realizado o Visionárias, mas foi em 2017 e o Afronta acabou em 2018. Então, foi um pouco antes do Bolsonaro assumir. E teve várias mudanças na Ancine, várias mudanças nas práticas de fomento. E também teve contato com várias pessoas que são ponta de lança na hora de falar de cultura negra. E eu queria saber mais ou menos o que muda nessa trajetória. Porque também eu estava pensando que eu estava lendo uma entrevista do Jorge Furtado falando como nada coopera no Brasil para fazer cinema. Mas nada coopera para fazer cinema para vários assuntos, e nada se coopera para fazer cinema mesmo, porque é muito mais difícil falar sobre alguns temas no cinema brasileiro. E o cinema paulistano é muito um cinema burguês, assim, falando da vida do burguês, e eu acho que é muito dado essas coisas. E como é que vocês encaram essa transição agora? Como que ela é mais marcada para vocês? Como que não é menos marcada? Que história vocês querem falar a partir de agora? Sim,
O Afronta foi de 2017, terminou em 2018, e em teoria era para a gente ter uma segunda temporada, que já caiu aí pelo meio. Pelo menos dentro do canal Futura, que já de cara foi um canal que mudou o posicionamento dele, e é um canal que está praticamente morrendo, e acho que muito em vista de todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, o Afronta foi financiado diretamente pelo canal, sem passar por dinheiro incentivado, sem passar por edital e tal. Ele foi, na verdade, um pedido, se eu tinha alguma série e tal, e eu apresentei o Afronta e eles toparam. E aí, eu acho... Como é teu nome? Adriel. Eu entendo, Adriel, que realmente, assim, eu acho que ao mesmo tempo que a gente está sentindo que isso vai crescer, né? E está muito claro para todo mundo que isso está crescendo, a dificuldade está crescendo. Eu também acho que a gente também, de alguma maneira, está tentando desenvolver novas estratégias para fazer cinema. Eu não acho que eu vou mudar o tipo de tema, de coisas que eu vou fazer. Mas também começo a entender que talvez eu tenha que fazer outras concessões para poder fazer, por exemplo, dentro desses VODs da vida, né? Que é isso que eu estava falando, Netflix, Amazon e tal. O que tem isso? Isso aí é uma polêmica dentro do audiovisual, né? A regulamentação do VOD. Porque o que acontece? A gente lutou muito tempo para conseguir ter propriedade das coisas que a gente faz, certo? Então, propriedade quer dizer que eu produzo o filme e o filme passa a ser da minha produtora e parcialmente do diretor também e tal. E aí, com isso, a gente consegue vender o filme, render o filme, enfim, você consegue viver de arte vivendo dessa maneira. O que acontece quando entra essas grandes empresas de VOD é que você, ao produzir um filme original para qualquer uma dessas empresas, você está vendendo todos os direitos para toda a tua vida daquele filme. E isso faz com que eles sejam detentores da nossa história. Então, quer dizer, né? Se a gente vai lá e vai contar a nossa história na Netflix e parece uma coisa super empolgante, legal e tal, porque vai para 190 países e tudo mais, mas também a gente fica a um clique da existência disso ou não, entendeu? E isso já não cabe mais a nós, e isso deixa de ser um produto brasileiro para passar a ser um produto que pertence a uma empresa americana. Então, esses são os novos desafios. Então, a gente, por exemplo, eu tinha aprovado um projeto agora no edital, no FSA, que era TVs Públicas, que eu não sei se vocês viram, que foi um edital que caiu porque ele tinha uma das linhas, era para filmes LGBT. E aí o Bolsonaro derrubou o edital já com os filmes aprovados. Esse edital ele voltou há um tempo atrás, mas até agora não aconteceu nada. Dentro disso, eu tinha aprovado um projeto chamado Gente de Axé, que era para falar sobre... chama Gente de Axé, uma série ecumênica, que era para falar sobre várias religiões a partir das religiões de matriz africana. Então, que também a gente já sabe que vai ser um outro ponto de dificuldade que vai surgir por aí. Então, enfim, eu realmente acho que a gente está num momento bastante complexo, mas eu não tenho uma total desesperança, porque eu acho que a gente vai conseguir pensar outras formas de fazer. Eu acho que a gente tem uma vantagem da gente não estar num momento tão desértico como foi nos anos na Embrafilmes lá atrás, né? Que a gente hoje tem possibilidade de autodistribuição e poder fazer esse tipo de coisa. Então, que isso é uma luz, né? Esses espaços abertos que a gente pode entender como é que as demandas podem acontecer. Agora, eu tenho falado para todo mundo, principalmente vocês, armem-se de câmeras, entende? Sempre que for possível, armem-se de câmeras, porque tipo, a gente não sabe realmente quais vão ser as possibilidades de financiamento daqui para frente. Vai ter trabalho para você trabalhar na cadeia? Vai ter trabalho para a gente criar nossas próprias narrativas? Não sei. Então, isso eu acho que a gente, como estratégia de guerrilha, eu acho que é importante a gente pensar em como investir em equipamento. Se você tem um grupo, se tem um coletivo, invistam em equipamento. Porque eu acho que, independente da gente conseguir ter grandes financiamentos para um filme como a gente tinha, financiamentos médios, pelo menos, fazer um filme, né, a gente chama de filme BO no Brasil, um filme de 1,5 milhão, certo?
É um filme de baixo orçamento no Brasil, é um filme de 1,5 milhão, um filme de quase 2 milhões, é um filme de baixo orçamento no Brasil. Então, entende que cinema é uma coisa super cara de fazer. Mas ter um equipamento, eu acho que garante que a gente consiga continuar contando nossas histórias. E também, eu tô a chata da defensora de compreender o mercado, mas eu tô uma mala mesmo falando sobre isso, porque eu queria tanto, entende? Que isso é um lugar muito solitário de você. Você fala, cara, é necessário, entende? É necessário que a gente consiga dialogar, que a gente aprenda essa língua, que a gente consiga ocupar esses espaços. É super importante para a gente conseguir dar passos mais largos e que seja conectado com a academia, que seja conectado, que seja, enfim, eu não sei, eu acho que a gente se conecta muito pouco, né? Inclusive, você perguntou de referências, né? Eu acho que um dos esforços que a gente precisa fazer, pô, quando você está fazendo o filme da Ruth, aí o cara fala assim, aí o Vinícius de Moraes estava escrevendo um relatório sobre a virada do cinema no Brasil, o cara era embaixador. Porra, o que a gente está fazendo, gente? Pelo amor de Deus, os caras eram tantas coisas, entende? Era médico, filósofo, falava de cinema, estava pensando nisso, pensando naquilo. Acho que a gente está se cruzando muito pouco e perdendo tempo de pensar juntos, né? Acho que a gente embarcou numa ideia de deixar tudo em caixinhas e parar de se contribuir, né? Eu acho que esse espaço, por exemplo, o espaço da universidade é muito doido, né? Tem milhões de cursos aqui. E eu tenho quase certeza, pelo menos na minha época, não era tão cruzado assim. Aqui você falou de um espaço multidisciplinar, mas não é tanto, né? Tanto quanto poderia ser. As potências não se unem dentro de um espaço como esse. Então, quer dizer, né? Como é que a gente pode começar a pensar sobre isso para a gente poder enfrentar esse momento que a gente está passando? Não sei se ajudei em alguma coisa. A gente está produzindo o filme de um menino daqui da ECA, o Guilherme Almeida. O Guina. Bom, vou trazer uma perspectiva mais do que eu tenho acompanhado, assim, em termos de linguagem, né, que é uma coisa que a gente pesquisa muito, como que esses jovens que vêm produzindo audiovisual, esses coletivos que estão nascendo, como que eles estão enxergando também, né? Porque eu acho que tem uma geração muito nova chegando, assim, e que estão em outro lugar, assim, já estão com algumas questões que para mim estavam postas ali, que elas já foram de alguma forma, até por esse trabalho dos saraus, por esse trabalho que vem sendo feito a partir desses movimentos, você já pega uma galera que já está muito apropriada dessas linguagens, que já estão construindo, assim. Eu acho que isso é uma coisa que vem me chamando muito a atenção, assim. E principalmente que, pelo menos assim, a gente vem, né, se a gente vai falar das mulheres negras fazendo audiovisual, a gente tem muitas mulheres fazendo documentários, né? E quem que de fato está produzindo ficção? Né? Porque isso também é um outro lugar que a gente nem acessa, assim. Primeiro porque são orçamentos que exigem muito, e é poder pensar o mundo de um outro lugar, muito mais criativo, que a gente tem que falar sobre a nossa memória, porque eu tenho que registrar, porque senão a gente vai perder. Então, acho que tem uma coisa que eu tenho percebido nesse movimento, assim, desse cinema, que é um cinema muito mais... de alguma forma que está se permitindo criar coisas novas, experimentar coisas novas. Eu estive no festival Encontro de Cinema Negro do Zósimo, que o Visionários foi selecionado. E aí a gente, eu assisti tantas coisas e é muito doido que ainda, diferente de, por exemplo, quando eu estou circulando com esses coletivos que não chegam muitas vezes nesses espaços, lá ainda a gente está falando muito desse lugar, que é esse lugar de precisamos conscientizar, precisamos falar sobre as dores, e aí é sempre um lugar da escravidão e do sofrimento e de todas as coisas que foram... E eu sinto que uma coisa, assim, uma perspectiva que eu tenho percebido, que ainda a gente tem dificuldade de colocar, porque elas não são comercialmente interessantes, porque falar dos nossos sofrimentos, falar das mazelas do povo negro, ainda é a narrativa que se pode ser contada, mas eu sinto que esse movimento desses coletivos que ainda precisam, sim, acho que compreender esse lugar do mercado e fazer uma disputa, né? Porque eu acho que é disso que a gente está falando também, né? A gente precisa fazer uma disputa dos meios de produção. A gente não tem os meios de produção. O cinema negro nunca teve os meios de produção. A gente, né, tem alguns momentos que alguém deixa você ir lá e fazer uma coisinha, mas
esse poder ele não está dado, a gente não consolidou um mercado, né? A gente não tem o mercado, essa que é a real. E aí, mas ao mesmo tempo, é isso, quando a gente está fora do mercado, a gente tem essa possibilidade de experimentar, inovar e fazer coisas muito diferentes, assim. Então, eu tenho visto, por exemplo, um movimento com relação a clipes muito grande, de gente podendo propor novas linguagens interessantíssimas, assim, de experimentação, de inovação, de construção de história, da forma com que essas mulheres estão se vendo enquanto mulheres negras, seja a partir de uma perspectiva diaspórica, misturando linguagens, trazendo questões ainda muito americanizadas também. Eu acho que a gente não fala muito dessa diáspora enquanto América Latina. A gente não fala dessa diáspora nessa perspectiva de outros continentes. A gente ainda tem uma referência super americanizada de cinema, né? Então, acho que isso é uma questão para a gente poder avançar também, e inclusive de compreender que o cinema brasileiro ele é naturalmente um cinema negro. Porque se não está sendo, então não é cinema brasileiro. É qualquer cinema de qualquer outro lugar. Porque se a gente não está, enquanto povo preto, porque é isso, né? O Brasil é de maioria negra. Então, como que o cinema brasileiro não seria um cinema negro? Não se deixa que ele seja, mas eu acho que ele essencialmente, e a gente só vai poder de fato, porque eu acho que a gente ainda faz disputa sempre da ponta, né? Então é sempre isso, né? Eu sou uma empreendedora negra, eu sou uma empreendedora periférica, a gente vai criando subcategorias para as coisas. Enquanto a gente ainda está na subcategoria, porque a gente não faz uma disputa dos meios de produção e do mercado e tudo mais, a gente ainda está no ponta. E, na real, a gente só consegue, de fato, uma transformação estrutural quando a gente parte para o centro. Porque o que a gente faz enquanto cinema é o centro. É isso que precisa ser pautado. É esse cinema que precisa existir. Né? Então, enquanto eu empreendo, enquanto mulher negra, eu estou colocando o mercado, os negócios, de uma outra forma. E isso deveria ser o centro. E aí de olhar e falar, o empreendedorismo branco. E o empreendedorismo. Porque o que a gente faz há muitos séculos é empreender. Então, por que a nossa tecnologia social ela é dada como uma categoria? Não, porque, inclusive, deveria ser o modelo de cinema o que a gente faz enquanto inclusão, enquanto diversidade de equipe, enquanto questões de cenário, de como que a gente vai construir esse imaginário, que é um imaginário plural, que é um imaginário muito mais subversivo, que tem muito mais inovação, que tem uma série de coisas. Por que isso não é o centro? Por que a gente tem que disputar esse lugar que é o cinema negro, e a gente fica entre nós, mostrando as coisas pra gente, né? Enquanto esses caras que estão aí, que não fazem mais sentido que exista, continuam. E continuam com o dinheiro, com o poder, com todos os acessos, enquanto a gente está disputando ali, dentro do nosso circuito de, vamos pegar os festivais de cinema negro, que, por exemplo, o Visionário só ganhou prêmio em Festival de Cinema Negro. Saca? Por quê? Porque ainda é um lugar que é colocado para você aqui. Então você fique com os seus. E não que eu não tenho muito orgulho, pelo contrário, eu ainda penso, que bom que existe esses encontros, que bom que existem essas mostras, para que a gente possa construir esse lugar de se encontrar, de poder trocar. Mas, na real, é que, assim, entre nós, só na nossa bolha, é muito difícil, de fato, a gente propor mudanças. E aí é como que a gente, de fato, fura essas bolhas, e aí, para que a gente possa se fortalecer, eu acredito que ainda tem um movimento, enquanto cinema, que é compreender quais são as opressões que estão dentro desse espaço e que a gente não pode reproduzir mais. Né? Eu acho que poder fazer uma democratização de acesso ao audiovisual, ao cinema, passa por muitas etapas. E que não é só colocar lá audiodescrição e tornar o seu filme diverso ou acessível. Né? Acessível é você entender que, por exemplo, as pessoas nas periferias, elas são massacradas por um tipo de consumo de informação que elas não sustentam, muitas vezes, com o tempo de ficar sentado 1h20. Ela já passa 2 horas sentadas no ônibus, no trem, saca? Tipo, você colocar essa pessoa de novo numa inanição prostrada e aceitar que, por exemplo, na maior parte das exibições que a gente faz, o jovem está correndo, ele está andando, ele está assistindo e está conversando. E que isso é uma outra forma de aprendizado. Porque aí o diretor fica putinho. Que vocês estão conversando aí no meu filme.
saca? E para mim não é esse lugar, para mim eu entendo que as pessoas aprendem de formas diferentes. E que se a experiência que esse jovem periférico que está lá numa sala de aula, sem ar-condicionado, sem água, sem absolutamente nenhum afeto, a forma dele se relacionar com o meu filme vai ser essa, está tudo bem. E que eu posso, inclusive, dizer para ele sobre isso. Porque se eu estou identificando, muitas vezes eu chego na minha fala e vou dizer para ele, olha, vocês sabem por que vocês estão aprendendo desse jeito? O que você lembra do que você ouviu? E ele ouviu. E ele lembra, um personagem para ele foi suficiente. Porque ele vai dar conta daquilo. Então, acho que tem... Não sei se eu respondi exatamente, mas, assim, para mim, eu acho que tem a ver com como que a gente vai, de fato, democratizar o acesso, não só ao fazer, mas ao consumir, para que, de fato, a gente possa construir um mercado. Oi, na verdade é uma pergunta bem breve, assim, porque na fala de vocês também, nos vídeos, eu percebi que tem muita, e na minha vida mesmo própria, eu percebo que tem muita repetição da palavra responsabilidade, né? A gente está muito carregado, assim, dessa ideia de ser responsável, tanto por uma narrativa que não foi escrita por a gente, necessariamente, quanto pela escrita de um futuro que a gente não sabe, na verdade, de como cabe, assim, dentro disso. É uma pergunta, mas, assim, também tem a ver com um exercício decolonial, que eu acho que vale a pena a gente refletir, que é, eu acho que a gente pode, nesse momento, pensar em estrutura a partir do exercício de distribuição de responsabilidade, sabe? Então, como a gente pode distribuir essa responsabilidade de um jeito que a gente possa, de fato, desenhar as nossas narrativas com mais liberdade? Então, por exemplo, você estava falando do processo de construção do seu trabalho, você falando assim, mas entendendo que essa e essa narrativa constroem um imaginário em relação a gente, então a gente não pode correr o risco de reforçar esse estereótipo, reforçar esse imaginário. Eu acho que a gente tem que fazer o exercício de cobrar da branquitude a reescrita desse imaginário, que é muito difícil para a gente se responsabilizar por essa reescrita e produzir linguagem, e produzir novas narrativas. Então, a gente está no momento entendendo que tem muitas pessoas interessadas em participar, né, assim, do movimento negro, em colaborar com isso. Eu acho que essa distribuição de responsabilidade é uma coisa que nós, negros, podemos exercitar mais, assim, de colocar na mão, sabe? Então, assim, eu entendo que é importante falar, por exemplo, sobre feminismo negro, mas acho igualmente importante pedir para que pessoas brancas discutam autores e pessoas que estão refletindo sobre branquitude. Porque senão eu acho que é inviável avançar nesse sentido, porque é muita responsabilidade nas nossas costas ter que avançar enquanto negritude, enquanto a branquitude, por exemplo, está estacionada, batendo palma para a produção da negritude. Em termos estruturais, eu acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum, ou vai chegar muito cansado, assim. Então, eu acho que as disputas que são interessantes para a gente fazer tem a ver, por exemplo, com disputa de descanso. Será que a gente dá conta de pensar nisso? Disputar outros lugares, assim, de fruição e de prazer. Então, pensando lá na frente, que é nisso, quando a gente tiver redistribuído responsabilidades, quero entender o que traz prazer para vocês, o que vocês gostariam de desenvolver, o que traz brilho, o que vocês gostam, assim. Não, queria só aprofundar uma questão que vocês colocaram. Claro que a gente não pode comparar a ficção com o documentário, a fruição. Mas vocês explicaram claramente, queria que vocês falassem um pouco sobre esse risco de estar sempre falando com convertidos e quando vocês conseguiram superar isso, quais são as reações do público que mais marcaram vocês nas eleições? E uma curiosidade para saber como vocês avaliam o cineasta como o Jordan Peele, porque ele fala, ele é um cineasta negro, ele fala sobre a questão do cinema dele, na minha opinião, é um cinema negro, disfarçado de terror, disfarçado de suspense. Eu acho que ele alcança o público e provoca uma reflexão muito maior do que um filme que fosse muito, entre aspas, encarnado. É um filme direcionado para essa vítima. Eram essas duas questões. Você estava falando uma fala, duas falas que me provocaram.
estava falando em relação na sua biografia dos seus irmãos. Eles acabaram se relacionando com pessoas brancas, que se você pudesse aprofundar esse debate do ponto de vista do cinema. Como que isso se dá no cinema, por exemplo? Nas artes visuais, por exemplo, você estava falando das atrizes que muitas vezes elas estão se relacionando com homens brancos, se você pudesse aprofundar. E a outra coisa é a indicação de pessoas no campo da arte e da cultura, como o atual presidente da Fundação Palmares, um homem negro. Ou então indicação de pessoas, por exemplo, saindo da secretaria, do Ministério, esqueci o nome, e foi parar no turismo, em que isso acaba inviabilizando a produção audiovisual, particularmente para a população negra. Essa pergunta foi um bálsamo. Eu até lembrei que existe vida. Mas acho que é essencial, assim. Eu não sei exatamente, assim, eu venho tentando construir essas estratégias, né? E eu acho que construir essas estratégias passa por uma formação de lideranças, em primeiro lugar, para que a gente possa não só redistribuir essas responsabilidades no sentido do que é nosso e do que é do outro e tudo mais, essa visão, inclusive do que a gente cobra, né, que o outro também se responsabilize, mas eu acho que é pensar nessa relação que a gente tem com o próprio, esse mito do herói, sabe? Assim, eu acho que a gente é colocado nesse lugar, né, o tempo inteiro. E eu acho que talvez seja um pouco essa construção de que eu acredito muito nesse poder de como que a gente constrói. Por exemplo, eu hoje sou a pessoa que represento o coletivo, que represento a produtora que a gente abriu, e isso é muito desgastante. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a responsabilidade de estar com as minhas e poder formá-las e prepará-las para superar o medo de falar, de compreender de onde vem esse lugar de que eu não falo bem, de que eu não posso me expor. Então, são construções que são muito desafiadoras, assim. Então, o que para mim tem feito mais sentido eu faço coisas com muita gente, eu construo relações onde a gente tem muita clareza dos objetivos que a gente tem em comum para que a gente possa criar essa rede de apoio, sabe? E acho que aí poder, eu não sei, talvez eu tenha tido muita sorte, mas hoje eu posso contar não com uma rede que é uma relação de patrocínio e apoio, mas que é uma rede de confiança. E aí é assim que a gente trabalha mesmo, assim, no sentido no radinho falando, não trabalhe mais em tal lugar que foi péssima a experiência que eu tive. E a gente está começando a construir essa rede, principalmente das produtoras periféricas, da galera que está vindo para produzir audiovisual, que vamos se comunicar para alertar os nossos de onde que está, onde você nem vai que lá é a cilada, saca? Eu acho que essas pequenas coisas vêm ajudando a gente a conseguir respirar um pouco, porque eu acho que sozinho é muito difícil, é muito sofrido, né? Quando a gente coloca essa mulher preta como lá, você é a nossa cineasta e você tem que representar todo mundo, é um lugar muito maquiavélico, porque eu imagino quantas coisas a Juliana deve ter passado dentro desses espaços, sem ter os seus ali para te acolher, para te proteger. Porque eu vivenciei isso dentro do mercado de negócios, porque foi de onde eu vim do campo de empresas e mundo corporativo e tal, publicidade. Então, era um lugar sempre muito solitário. Então, para mim, poder ter essa fruição eu preciso estar com os meus. É a única coisa que eu não abro mão. Então, por isso, quando a gente abriu a produtora, por exemplo, eu já deixei muito claro para todo mundo do tipo, gente, o meu projeto eu quero abrir uma produtora para trabalhar somente com pessoas negras, periféricas, e aí você vai estar contratando, vai chegar o bonde. Porque chegar sozinho eu acho que é mais dolorido. E aí eu acho que nesse lugar da responsabilização, os nossos muitas vezes também nos responsabilizam muito, então é como a gente fica atento para horizontalizar.
Só que, ao mesmo tempo, nesse lugar como diretora, de coisas que me conferem poder, é muito difícil que também tem o lugar do outro não querer a responsabilidade, mas também tem o meu lugar de um processo de descolonização dessa centralidade do poder. Porque quando você está ali na frente, você representa, você sai na revista, tudo isso também mexe com a gente. Que estava sempre lá no fundão da sala, que nunca teve voz, que nunca teve vez, e de repente as pessoas estão te aplaudindo. Isso mexe com muitos lugares. Então, acho que para mim não tem como passar por tudo isso que a gente passa, vivenciar toda essa desgraceira que a gente vivencia diariamente, porque a gente começa a acessar lugares que são absolutamente tóxicos. Eu tenho que lidar com um nível de branquitude quando eu estou na Ambev vendendo um projeto, que é num nível que eu, sinceramente, se não tiver no seu orçamento que você tenha acesso à saúde mental, não tem como. Eu acho que é isso que, para mim, assim, é a coisa que eu consigo priorizar. É estar com os meus, tipo, chegar de bonde, tipo, porque chegar sozinha é muito tenso. E aí eu tento ficar enfiando um monte de gente junto o tempo inteiro, tá sempre junto, a gente vai em dupla, né, para poder dar conta. E mesmo que às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes eu falo sozinha e tal, tô lá. Mas quando eu sei que tem alguém aqui do meu lado, isso já me dá uma outra relação. E poder voltar e elaborar, de fato, sabe? Sem engolir, sem introjetar esse auto-ódio, sem vivenciar isso de forma subjetiva, trazer isso de forma objetiva, aquela vivência, aquela experiência, para que eu possa regurgitar isso e já deixar isso na porta de casa, sabe? Eu acho que isso é um pouco das coisas que eu tenho nesse processo. E aí o que me dá prazer real é samba. Samba é cura. E assim, eu não sou sambista, eu sou godeira, eu estou falando de Rodriguinho, eu estou falando de Belo, de Soeto, amor. Eu estou falando daquilo que cura lá na alma, sabe? Assim, porque quando eu venho pra cá, é isso. Eu estou ouvindo um pagode, mas pagode mesmo, pericão cantando no meu ouvido, para eu poder estar bem forte, ou eu vou estar ouvindo um pancadão. É isso. Tipo, é o meu momento de prazer. Quando eu vou pro baile, amor, aí ninguém me segura, e aí eu posso estar com os meus em celebração. Porque eu acho que a gente precisa ter espaços de celebração também, sabe? Tá, então. E os americanos estão, ainda que estejam também atrasados, eles estão muito à frente da gente, né? Então, que legal que ele está conseguindo fazer filme de gênero, né? Porque aqui mal a gente consegue fazer filme. Para fazer um filme de gênero, então, se falar que a gente vai começar a falar sobre filme muito já, Maurício, no cinema brasileiro, a gente já não tem muita tradição de cinema de gênero. Então já... Alô, alô? No Brasil, a gente já não tem muita tradição de cinema de gênero. A gente não vê muito filme de terror brasileiro, né? Enfim, né? A Gabriela Almeida de Amaral fez um agora, com Murilo Benício, não sei o quê. Mas não é já muito uma tradição nossa. Então, a gente não pensa muito em cinema. Eu, por exemplo, gosto muito de fantasia. Meu sonho é fazer a Disney preta no Brasil. Meu sonho, entendeu? Eu gosto muito mesmo de pensar esse outro universo. Mas também é isso, entendeu? Eu fui agora, eu fiz um workshop dentro da Netflix que era sobre efeitos especiais. E aí, tipo, putz, eu quero tudo aquilo, mas eu quero um orçamento que dê conta de fazer tudo aquilo. Então, assim, até inclusive para a gente criar roteiro é muito difícil, porque o brasileiro, por mais que a gente tenha um imaginário espiritual, e aí que isso já começa a se ligar um pouco com a pergunta da Mariana, para mim, a gente tem um imaginário espiritual muito grande, a gente é muito sincrético e tudo mais. A gente não tem hábito de falar sobre isso dentro do cinema. A gente não filma muita fantasia, o que é também muito doido. Por que a gente não filma fantasia? Um dos meus experimentos dentro do filme da Ruth é filmar fantasia. Quer dizer, que a gente chama de fantasia, mas a espiritualidade é tudo junto, entendeu? Que é um experimento. Porque como a gente, sendo o povo que a gente não filma isso. É tão esquisito isso, a gente ir para uma realidade tão dura. Né? A gente normalmente vai para uma realidade mais dura, tudo menos atravessado. Quando aparece a cena do Zé Pequeno, né? Do Dadinho, assim, que entra e é uma coisa meio maquiavélica, meio maquiavélica, não, meio do mal mesmo, né? Meio diabólica.
entra e sai, né? E sendo que a espiritualidade, para a grande maioria, pelo menos de nós negros, e acho que grande parte dos brasileiros, a espiritualidade ela é parte da nossa realidade, é cotidiana. Não sei para vocês, mas para mim a espiritualidade é uma parte cotidiana da minha vida. Ela é tão real quanto essa mesa. É isso. Eu sempre convivi com a espiritualidade, sempre convivi com o espírito, sempre vi gente incorporada, sempre. Isso para mim é, entendeu? É como ver ela aqui, ver o seu não sei quem, o seu não sei o que lá, entendeu? Os caboclos, os preto velho, enfim, faz parte da nossa realidade e a gente já não filma dessa forma. Então, eu concordo com você em gênero, número e grau, que a gente tem que buscar outros caminhos para poder fazer a nossa representação e tentar outros caminhos para a gente abordar. E aí eu falo sobre o Cores e Botas, porque o Cores e Botas ele estreou em 2010. Em 2010... não tinha esse tanto de encontros de cinema negro que tem hoje, né? Já tinha o do Zósimo, mas eu não me lembro de ter outros. Então, o Cores e Botas ele não era exatamente um filme que falou para convertidos, e eu tinha muito essa noção desde o momento da feitura, que ele não era um filme para falar com convertidos. E eu, inclusive, não sabia como bateria nos convertidos, porque eu também não tinha uma tradição militante e nem conhecia de perto a militância. E aí eu me surpreendi muito quando esse filme, tipo, ele bateu na galera militante e fez sentido. Mas esse filme realmente eu fiz para poder tentar falar com aquelas pessoas que estavam em volta de mim. Era um desejo de tentar explicar para essas pessoas o que significava estar dentro daquele universo. Era uma coisa tão simples quanto aquela, sabe? Partiu de uma experiência mesmo, porque era um atravessamento o tempo inteiro de você estar numa faculdade como essa, que todo mundo sabe o que significa, a FAP, e ter também tido uma tradição de um universo de escola também, que tinha sido muito parecido com isso, que é muito parecido com o universo da própria Joana. E, enfim, e também eu não tinha pais que eram versados nisso, porque meus pais eram todos meu pai e minha mãe de Osasco, entendeu? Do quilômetro 18, ali, que era uma periferia. Então, enfim, eles tinham muitos amigos pretos, eles não passavam pela mesma coisa que a gente. Eles estudaram em colégio público. Era completamente diferente do que a gente estava vivenciando, estando numa cidade pequena, como a única família preta dentro daquele universo e tal. Então, era uma outra experiência. E que eles tão pouco conseguiam compreender que pudesse haver dor, porque eles estavam conseguindo finalmente propor tudo, oferecer tudo de melhor. Então, quando a gente vinha com dor, eles vinham com o quê? Com raiva. Não era acolhimento, era raiva. E eu consigo compreender hoje que a resposta à minha dor não fosse acolhimento. Hoje eu consigo compreender, porque, claro, e tudo que foi dito sobre quando você ascender socialmente, que tudo na tua vida vai melhorar. Então, você tem que lidar com essa frustração. E aí, basicamente, eu chegar na escola dizendo que uma sala inteira disse fora sua preta, para mim, era uma concretização da frustração dos meus pais que estavam trabalhando ali, entende? Que estavam trabalhando e atravessando e tendo que conviver dentro daquele universo. Então, enfim, né? Eu consigo hoje compreender muito melhor o caminho que eles fizeram e também consigo compreender o orgulho que eles têm e também consigo compreender o susto que meu pai levou quando ele entendeu que ele tinha um monte de neto branco. E aí, falando em responsabilidade, recaiu a minha responsabilidade de dar netos pretos para... Então, enfim, e aí falando... Ih, ó, ele não me ama esse aqui. Tá, vou tentar, talvez seja uma posição. Então, enfim, e aí o que eu estava falando naquela hora, não sei se eu me explico e também não quero ser uma verdade absoluta, mas é de observação, né? Então, o que eu observo é o quão difícil é da gente quebrar esse ciclo, porque esse ciclo é isso, você ascende... A minha família é essa família, né, que ascendeu economicamente, então era essa família preta ali dentro. Óbvio que a gente só tinha amigos brancos. Então, ao ter só amigos brancos, primeiro, eu, por exemplo, tive um problema enorme. A minha possibilidade da minha beleza não existia no lugar onde eu estava. Bicho, quando eu cheguei no Capão Redondo, eu gostei, viu?
Eu não sabia, eu não tinha ideia. Nossa, tipo, minha beleza existe aqui. Porque no lugar onde eu estava, que era tipo Suíça, em Vinhedo, a minha beleza não existia. Se o menino ficasse a fim de mim, coitado, ele era zoado até a morte. Entende? Então era muito legal, era super descolado, era isso, era aquilo, eu já era atriz, eu já não sei o que, não sei o que lá, mas eu era amiga, certo? Todo mundo sabe qual é esse lugar. Então, tipo, atravessar esse lugar, entendeu? E também os seus padrões de beleza, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu, particularmente, dentro de 4 irmãos, quis fazer um caminho de onde a gente vinha. E aí tem trajetórias particulares também, certo? Porque um irmão meu fez GV, outro é engenheiro da PUC, certo? Então foram todos os primeiros alunos pretos dos seus cursos. Né? Murilo lindo de morrer, capa do folder da GV, preto, lindo, estampando, de dread, incrível. E aí é isso, e o círculo todo só de pessoas brancas. Então, assim, era um pouco óbvio que isso acontecesse? Era, né? Para mim, talvez um pouco diferente, porque aquele ambiente realmente ele não me acolhia. Então, eu que não sou tonta nem nada, fui procurar outra coisa para fazer, fui dar outros rolês, entendeu? E fui tentar entender também a minha trajetória, de onde vieram meus pais e outras conexões e tudo mais. E aí, a partir disso, reconstituir um pouco da minha identidade, né? Conseguir compreender de onde vem minha força. E entendendo o cinema, num primeiro momento, como alguma coisa que suprimia a minha identidade, porque eu estava dentro da FAP, onde era Godard, onde era Fellini, onde era não sei quem, nananana, que nada também me representava, assim como a Grace, que eu falava, meu Deus do céu, não vejo nada aqui, não tem horizonte para mim aqui, e começar com o que eu queria fazer, e como eu ia fazer, e, enfim. Meu primeiro filme eu filmei em Osasco, ninguém da minha equipe comia no bar, que era o bar onde meu pai e meu avô frequentavam. A minha equipe inteira, eles mandavam entregar McDonald's no bar. Era assim, entendeu? Mas eu fiz questão de filmar lá, porque eu também me sentia segura filmando lá. Como agora que eu filmei o filme da Ruth inteiro, levei até minha mãe de santo estava no set, gente. E agora eu não brinco mais em serviço, entendeu? Parei de ser otária. Agora eu levo a mãe de santo junto. Tô brincando, mas realmente ela estava, não é brincadeira, é verdade. Mas assim, tento filmar mais irmanada, porque isso também me dá mais força, me dá mais conexão. Até para eu ter tempo para ficar mais conectada com as coisas que eu acho que eu tenho que estar conectada. E são com outras energias, que não as energias de defesa para poder marcar o meu espaço, sabe? É difícil você criar, você tendo que ficar marcando o teu espaço a cada segundo. Tá. Tipo, é difícil você ter que fazer isso. Então, levar uma rede de proteção é parte de um processo. Você vai descobrindo qual é a forma melhor que você pode fazer para criar, né? E aí, nesse momento exato, que foi perguntando a Mari, eu sou uma pessoa extremamente mística. Gosto muito, sou interessada, mas tenho querido cada dia mais falar de amor. Tenho achado que é mais esse caminho, que tem mais a ver comigo, que era sobre isso que eu queria falar desde o começo. E todas as responsabilidades me fizeram ir falando sobre outras coisas. E aí agora eu acho que conforme a gente vai ganhando vai ganhando espaço também, então hoje as pessoas conhecem mais meu trabalho. Eu tenho, acho que, mais possibilidade de financiar filmes que sejam não necessariamente falando sobre as pautas que estão sendo esperadas, embora as pessoas ainda me chamem muito para dirigir esse tipo de filme, mas que começa a ter outras possibilidades. Então, às vezes, tipo, sei lá, a própria Ancine tem mecanismos que te permite apresentar projetos sem ter que passar por crivo de muitas pessoas. E aí, quando eu tenho essas possibilidades, eu quero falar sobre amor, eu quero falar sobre transcendência, eu quero falar sobre essas coisas, que é o que tem me interessado mais nesse momento do que... Eu estou cansada também, eu sou filha de Ogum Cunhaçã, mas mesmo assim eu canso, entende? Tem uma hora que a gente cansa um pouco, então acho importante a gente falar, mas a gente vai lançar um edital da TV Preta no ano que vem, que é um edital que é parte da contribuição dos personagens do Afronta, outra parte de contribuição de várias locadoras e vários parceiros. A gente vai
Alô. De ficção e documentário, ano que vem. E aí a gente foi discutindo muito se ia ter temas. E aí no final a gente decidiu colocar um tema que é amor. A gente edital para a galera preta e indígena e pensando em falar sobre amor, porque a gente tem muito pouco espaço para falar sobre isso. A gente também implica muito pouco tempo, às vezes, porque não tem tempo mesmo para pensar sobre isso. Então, também é uma forma da gente propor esse exercício, da gente pensar um pouco mais sobre isso. Amor nas suas diversas formas, enfim. E é isso. Obrigada.